Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, a minha vida eu apresento uma vez mais diante do Senhor, reconhecendo a minha pequenez, reconhecendo, ó Deus, a minha insignificância, reconhecendo que eu preciso e careço, ó Deus, da Tua graça e da Tua misericórdia para tudo, absolutamente tudo em minha vida. O que dizer então do pregar a Tua palavra? Aí é o que eu preciso do Teu favor, é aí que eu preciso mais e mais da Tua ajuda. Seja comigo nessa noite, Pai, e que o Teu Espírito Santo me leve a fluir a palavra do Senhor, com simplicidade, com verdade. Que os nossos corações sejam edificados, que a Tua igreja seja nessa noite edificada, Deus, por meio da Tua palavra. Esteja comigo, seja sobre mim o Teu Espírito, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Jó capítulo 33, versículo 4. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Meus irmãos, Jó que estava tendo uma revelação do Espírito Santo. Embora Jó estivesse no Antigo Testamento, o Espírito Santo ainda não havia sido soprado para habitar no coração das pessoas, mas no meio daquele sofrimento, Jó recebeu essa revelação de Deus, de que é o Espírito Santo de Deus que nos fez, e é o sopro do Todo-Poderoso, sopro aqui também é o Espírito Santo, que nos dá vida. Então Jó aqui ele nos dá duas informações. O Espírito Santo ele faz, o Espírito Santo ele cria. O Espírito Santo ele faz, ele cria sempre e sempre. Mas o que o Espírito Santo faz? O que o Espírito Santo cria? Será que o Espírito Santo faz aquele mover na igreja, aquele sapateado, aquele zombofio, o glória a Deus, aleluia, sim, tudo isso é o Espírito Santo que faz. Tudo isso é o Espírito Santo que manifesta no coração daqueles que sinceramente, verdadeiramente estão rendidos ao Senhor. Mas o Espírito Santo, meus irmãos, ele não veio apenas para fazer isso. Seria muito pouco, seria insignificante acreditarmos que o Espírito Santo vem na igreja ou se manifesta na igreja só para fazer com que os irmãos sapateiem, rodopiem, gritem. Não. Até porque isso tem que ser o natural. Isso tem que ser uma resposta do nosso espírito à presença de Deus no recinto. O Espírito Santo não veio somente para isso. O Espírito Santo veio, meus irmãos, para fazer algo novo em nossas vidas dia após dia. O Espírito Santo veio para fazer uma transformação e uma restauração. E o que o Espírito Santo faz? Gálatas capítulo 5, versículo 22 traz a resposta. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O Espírito Santo, meus irmãos, ele faz em nós um fruto. E esse fruto tem todos esses detalhes aqui que tem que ser evidentes na vida de todo aquele que verdadeiramente aceitou Jesus e que verdadeiramente está permitindo com que o Espírito Santo faça algo na vida dele ou na vida dela. E esse algo, eu repito, não é simplesmente o sapatear, o rodopiar, não é simplesmente aquele mover, aquela agitação na igreja. Tudo isso é necessário, quando verdadeiro e genuíno, sim, é necessário. Mas a principal obra do Espírito Santo é gerar um fruto no nosso coração, e esse fruto é evidente justamente através da nossa vida, do nosso testemunho, das nossas atitudes. Meus irmãos, o Espírito Santo veio para mudar a nossa vida. O Espírito Santo veio para transformar a nossa vida. Esse fruto do Espírito, a Bíblia fala que é amor. O Espírito Santo veio para gerar amor em nossa vida. Não amor para você se amar, mas amor, acima de tudo, para você amar o próximo. Principalmente aquele que não vai com sua cara, principalmente aquele que fala mal de você. Esse fruto tem que ser gerado no nosso coração se de fato temos o Espírito Santo. Esse fruto também é a alegria. Meus irmãos, o que eu conheço de gente que depois que aceitou Jesus ficou carrancudo, cara fechada, brigando com todo mundo. Antes não tivesse aceitado Jesus. Para que aceitar Jesus para ficar parecendo um demônio? Achando que santidade é cara fechada, achando que santidade é ficar carrancudo.
É vir para a igreja, sentar e ficar parecendo estátua ali com a cara fechada. É a alegria do Senhor é a nossa força. Fruto do Espírito, meus irmãos, é a alegria, sabe? É a alegria da salvação. Por isso eu disse aqui, vamos dar glória a Deus, vamos dar aleluia. Porque isso expressa a nossa alegria. A alegria de estar na igreja, a alegria de estar com os irmãos. A maioria de vocês aqui só se vê quando está na igreja. Vamos ficar felizes ao menos por ver um ou outro. Tem que ter alegria, porque isso é fruto, faz parte do fruto do Espírito Santo. Esse fruto também é paz. Paz, meus irmãos. A Bíblia fala, se depender de vós, tende paz com todos. Pare de caçar encrenca com seu vizinho, deixa seu vizinho em paz. Está perturbando o seu vizinho? Pare de perturbar. É paz. Longanimidade, essa palavra significa paciência em meio às tribulações. O fruto do Espírito Santo gera isso em nós, paciência, tranquilidade, mesmo quando tudo está dando errado na nossa vida, paz e tranquilidade. Às vezes eu desconfio, às vezes eu tenho assim uma leve desconfiança que a irmã Maria, a Gilmara, e talvez até a Carla pense assim que eu sou um pouco insensível, porque de vez em quando acontece alguma dificuldade, mês após mês, a respeito ao neto, e elas ficam desesperadas e eu fico em paz, aconselhando elas a ter esperança, a ter sossego. Não é porque eu sou indiferente, não, é porque eu entendo que em meio a essa tribulação eu tenho que ter paciência. Em meio àquela dificuldade, eu preciso ter esperança no meu coração e aquela paciência que é fruto do Espírito Santo. É por isso que eu não me desespero, porque eu preciso permitir com que esse fruto seja evidente. Esse fruto é fidelidade, esse fruto também é mansidão, ser manso, ser tranquilo, mesmo quando tem alguém ali chutando o seu tornozelo, mesmo quando alguém ali tem que estar te perturbando. Meus irmãos, essa semana não foi somente uma pessoa não, foi duas pessoas. Não se preocupe que não foi a respeito de nenhuma de vocês. Mas essa semana, duas pessoas que são vizinhos um do outro, que moram na mesma rua, deram um mau testemunho terrível de uma crente que mora lá naquela rua. A irmã sapateia, a irmã rodopia, a irmã profetiza, a irmã canta. A rua é pequena, sabe? Não é uma rua muito comprida, mas a dona brigou com todo mundo da rua. Encrencou com todo mundo da rua. Tem como dizer que uma criatura dessa tem o Espírito Santo? Tem como dizer que uma criatura dessa é cheia do Espírito Santo só porque rodopeia, só porque sapateia, só porque dá suas revelações? Não é não, é o capeta que está nela. A gente tem que parar de ficar dizendo que é o Espírito Santo, que não é. Se a vida da pessoa não foi transformada, se a vida da pessoa não foi regenerada, não é o Espírito Santo não. Pode pregar bem, pode cantar bem, pode rodopiar, não sei como fica tonto. Não sei como não acerta a mão na coluna dessa. O Espírito Santo primeiro transforma, para depois manifestar a transformação. O Espírito Santo primeiro cura, para depois manifestarmos a cura. O Espírito Santo primeiro vem transformar aqui dentro, para depois segurarmos o microfone para pregar essa transformação. Eu falei misericórdia, ainda bem que não é ninguém lá da Nova Jerusalém. Que imagine na sua rua você se encrencar com todo mundo da sua rua. Aí quando dá terça, quinta, sexta e domingo à noite, você sai com sua Bíblia na mão e os vizinhos ficam olhando assim, ó. Meus irmãos, a pior coisa que existe na vida de um crente não é Satanás falar mal dele não, são as pessoas. Porque Satanás fala, ele nos acusa durante 24 horas todos os dias. A pior coisa é um crente, é uma crente, dar motivo para as pessoas falarem mal dela. Ah, mas porque esse povo é limbarudo. Ah, porque esse povo fica de olho na vida dos outros. Fica de olho porque você faz errado. Isso. Não. Nós somos observados. Porque Jesus Cristo diz que nós somos a luz do mundo. Porque a luz é visível. A luz é visível, meus irmãos. A luz é para ser vista. Mas qual é a luz que nós estamos emanando? Qual é a luz que nós estamos mostrando? Qual é a luz que nós estamos testemunhando? Meus irmãos, a presença do Espírito Santo é isso. É transformação.
é mudança de vida, é mudança de comportamento. Eu estava observando, ontem à noite faleceu aquele rapaz, o Zal, muito conhecido aqui em Guaratinga. O cara gostava de beber, o cara gostava de fumar, o cara era da farra, o cara tinha a vida dele ali, a vida dele. Mas desde ontem, meus irmãos, o que é de gente lamentando a morte desse rapaz? O que é de gente se entristecendo? Pessoas, sabe, ficando triste, lamentando a morte dele. Por quê? Porque era uma pessoa gente boa. Era uma pessoa que nunca fez mal para ninguém. 10 dias atrás eu encontrei ele lá no CAPS. Eu fui no CAPS com a irmã Daiane, aproveitei e preguei lá no CAPS. Ele estava lá muito mal mesmo, muito aflito. E antes de ir embora eu conversei com ele. Tive um momento ali de conversa com ele. E todo mundo lamentando a morte daquele rapaz. O cara não era crente. Se você morrer, as pessoas vão lamentar a sua morte ou vão se alegrar? Já foi tarde. Ei, misericórdia, era para ter morrido há tanto tempo. Agora minha rua está em paz. Tem crente, quando morrer, meus irmãos, vai ter gente comemorando. Porque se veste como crente, tem uma Bíblia de todo tamanho, não perde um culto, faz tudo dentro da igreja, mas não dá testemunho de que tem o fruto do Espírito Santo ali. É isso que o Espírito Santo faz na nossa vida: transformação, restauração, cura. E precisamos nos render, precisamos entender, meus irmãos, que o Espírito Santo não manifesta primeiramente do lado de fora, é do lado de dentro. Precisamos permitir com que esse fruto apareça aqui no nosso coração. Precisamos permitir com que o Espírito Santo faça, porque Ele faz esse fruto aqui em nosso coração, para que tudo comece a ser transformado, restaurado, mudado na nossa vida. Durante muito tempo, algumas pessoas, por falta de entendimento, queriam dar uma tapeada nesse versículo, porque acreditava que era frutos do Espírito Santo. Antigamente havia uma crença e até um ensino a respeito dos frutos do Espírito Santo. Um fruto do amor, um fruto da paz, um fruto da paciência, um fruto da mansidão. Mentira, não é o que está escrito, é um único fruto com tudo isso. O fruto do Espírito Santo produz tudo isso no nosso coração. Se você aceitou Jesus e continua valente, um lampião, uma Maria bonita da vida, querendo passar paz em todo mundo, não é porque o fruto da mansidão não está em você, é você não ter o fruto do Espírito Santo mesmo, porque é o fruto do Espírito Santo que produz tudo isso. Meus irmãos, eu estou há 14 anos nessa labuta, permitindo com que o Espírito Santo mude a minha vida, e o crente miserável que eu já fui. Dias atrás eu confessei isso aqui sem vergonha alguma. Eu já expulsei demônios com a minha vida em pecado, eu já preguei o Evangelho com a minha vida em pecado. Passei 3, 4 anos da minha vida indo de quebrado, indo em boca de fumo, entrando dentro de prostíbulo, nas praças para pegar o Evangelho, sem nenhuma vida de oração. Estava agradando a Deus? Não estava não. Todo mundo me elogiava: oh, unido vai ser o pastor, que bênção, que homem corajoso, vai nas bocas de fumo. Do que adiantou tudo aquilo? Nada. A minha vida está vindo para o inferno. Um cego tentando guiar outro cego. É possível, meu irmão, estar na igreja, é possível sapatear, é possível rodopiar, é possível até dar revelações mentirosas, porque quem não tem o Espírito Santo não dá revelação sincera não. Quem não tem o Espírito Santo não dá revelação verdadeira não. Quem não tem o Espírito Santo só capita, só recebe mentiras do capeta para dar para as pessoas e as pessoas acreditarem. Eu não quero julgar esse irmão, até porque eu não conheço, mas eu soube que a irmã, dias atrás, recebeu uma revelação de que alguém da família dela vai morrer. Isso é a revelação que vem de Deus ou do capeta? Se a Bíblia fala que Jesus é o autor da vida, aí um homem, supostamente usado por Deus, abre a boca para dar um decreto desse? Misericórdia! Se recebesse uma revelação da seguinte forma: ó, minha irmã, Deus está me falando que Satanás está planejando algo terrível contra a sua família, mas Deus entrou na frente, Deus vai impedir, aleluia, glória a Deus, mas liberou uma palavra de morte. Ah, meus irmãos, o Espírito Santo é vida e transforma a nossa vida. Mas Jó também diz que o sopro do Espírito Santo
Jó também diz que o sopro do Espírito Santo dá vida. E que vida é essa que o Espírito Santo tem para nós? É a própria presença do Espírito Santo, meus irmãos. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito. O apóstolo Paulo está dizendo que nós podemos viver no Espírito Santo. Meus irmãos, o Espírito Santo não funciona dessa forma não. Eu vou naquele culto avivado. Eu vou naquele culto de fogo. Quarta-feira tem um culto de poder na igreja tal. Eu vou lá para receber o Espírito Santo. Se você já não tem o Espírito Santo, você não vai receber ele mais nunca. Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo já vem habitar em nós. É nós que temos que permitir com que ele faça uma transformação e restaure a nossa vida. Não adianta culto de poder, não adianta culto de libertação. Se você dia após dia não se render ao Espírito Santo para ele fazer o que tem que ser feito, para ele gerar o que tem que ser gerado, para o fruto do Espírito Santo se manifestar no seu coração, não adianta ir nessas campanhas, nesses cultos, não adianta a festividade, não adianta nada. Você vai sentir ali uma emoção, você vai sentir ali o calor do momento, aí vai voltar para a sua casa, vai voltar para a sua rua, onde 2 ou 3 vizinhos não vão para a sua casa por causa do seu mau testemunho. Meus irmãos, a maior pedra de tropeço não é Satanás, não, somos nós mesmos. Somos nós que muitas vezes impedimos as pessoas de aceitar Jesus. Por causa do nosso mau testemunho, por causa do nosso mau comportamento. Somos nós, não é Satanás, não, somos nós. Para que se converter se o pastor Nida é daquele jeito? O que? O pastor Nida? Ele é meu vizinho. Pensa um cara complicado. Grita com a mulher, briga com a mulher, espanta os filhos, ou o vizinho perturbado. 5 horas da manhã, liga o som na altura para escutar a Cassiane. Misericórdia. E o apóstolo Paulo, Gálatas 5, versículo 16, diz que nós podemos viver no Espírito Santo. Paulo está dizendo que o Espírito Santo é um lugar. Paulo está dizendo que nós podemos viver no Espírito Santo. Meus irmãos, isso é muito lindo. Nós podemos viver no Espírito Santo. O Espírito Santo não é um produto de um pastor. Aquele pastor tem o Espírito Santo, eu vou lá para receber o Espírito Santo. Ele já está em nós. Temos que decidir viver essa vida no Espírito. Temos que decidir viver a nossa vida nessa presença. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 13. Preste bem atenção, meus irmãos. Nele também vocês, depois de terem ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receber o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é um selo cravado, colado em nosso coração. Hoje em dia eu acredito que nem existe mais, mas um selo serve para quê em uma carta? Para que dê permissão para que aquela carta seja enviada. Sem o Espírito Santo em nosso coração, meus irmãos, nós não seremos enviados para lugar nenhum, quanto mais para o céu. O Espírito Santo é um selo que confirma em nosso coração que somos salvos. É um selo que testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Mas esse selo tem que estar colado. Esse selo não tem que ser buscado de culto em culto. Esse selo não tem que ficar sendo procurado de igreja em igreja, de festividade em festividade, de tarde da bênção em tarde da bênção, de culto de avivamento em mais um de avivamento. Esse selo, essa presença, essa vida no Espírito Santo tem que ser constante, para que a transformação também seja constante, para que a transformação também seja verdadeira. Somente, meus irmãos, nos rendendo a esse Espírito Santo de Deus, é que poderemos experimentar tudo aquilo que Deus faz. Tudo aquilo que Deus restaura, tudo aquilo que Deus transforma na nossa vida, é somente pelo Espírito Santo. É por isso que constantemente eu digo aqui, meus irmãos, e é uma verdade: se o Espírito Santo não mudar a vida de um crente, doutrina e costume de igreja não muda não. Se o Espírito Santo não mudar o comportamento de uma pessoa, não adianta o pastor com a cara fechada, com a cara dura, ficar dando bronca, visitando para dar bronca. Se o Espírito Santo não mudar aquela vida da pessoa, a pessoa não muda. A pessoa pode até obedecer aqui dentro e lá na rua virar o diabo de novo. A pessoa pode até cantar e louvar aqui dentro e dentro de casa voltar a ser um mau esposo, voltar a ser uma má esposa.
É muito velho nessa história, eu não sei se é verdade, mas provavelmente é verdade, de uma criança que chegou até o pastor para lamentar o fato do pai dele não morar na igreja, porque quando o pai dele estava na igreja era um anjo, um homem de Deus, mas dentro de casa espancava a esposa, era um péssimo marido. E isso existe, e tem que ser falado para que sirva de exemplo, para que nós não venhamos cair nesse engano. E só cai nesse engano quem não permite com que o Espírito Santo faça e sopre vida dentro do nosso coração. Meus irmãos, igreja não é só fazer parte de igreja, não. Igreja não é só fazer parte do círculo de oração. Igreja não é ser diácono, não é ser presbítero, não é ser porteiro, não é ser pastor. Igreja não é ser só isso, não. Igreja é transformação, é testemunho de vida, é uma vida cheia do Espírito Santo. É uma vida morrendo dia após dia e sendo avivado pelo Espírito Santo para viver uma vida que verdadeiramente alegra o coração de Deus e dê testemunho da presença do Senhor. Eu levo isso tão a sério, meus irmãos, que eu me esforço para aproveitar toda e qualquer oportunidade para manifestar a presença de Deus. Nesse dia que eu encontrei o falecido Zal lá no CAPES, eu fui lá acompanhar uma irmã aqui na igreja para iniciar o tratamento. Cheguei lá, sentei, começou a chegar gente, de repente tinha umas 10, 12 pessoas. Falei, o quê? Vou começar a falar de Jesus aqui. Comecei a falar com um, comecei a falar com outro. E de repente, em um lugar onde era para todo mundo estar lamentando, onde era para todo mundo estar se queixando, estávamos ali falando de Jesus. E talvez o Zal ali tenha ouvido Jesus pela última vez. Talvez tenha sido a última oportunidade que ali me ouviu falar de Jesus. Ah, pastor, o senhor quer dizer que o Zal foi para o céu? Meus irmãos, eu prefiro acreditar que ele foi para o céu. Eu prefiro acreditar que ele foi salvo. Ah, pastor, mas ele não foi para a igreja, ele não aceitou Jesus, ele não foi batizado. Pastor, ele não sapateou, ele não rodopiou. Meus irmãos, eu creio em um Deus tão misericordioso, mas tão misericordioso, que eu creio que esse Deus, nos últimos segundos de vida de uma pessoa, se revela àquela pessoa de forma salvadora. Principalmente quando tem gente clamando e intercedendo por aquela vida. Ah, pastor, está na Bíblia, está. O ladrão da cruz passou a vida inteira roubando, matando e fazendo maldade. Mas em menos de 6 horas, o homem teve somente 6 horas de crente. Ele aceitou Jesus ali ao lado da cruz, já crucificado. Ele não teve a alegria de vir para a igreja, ele não teve a alegria de ser batizado. Mas naquele mesmo dia, Jesus o aguardou no paraíso. E ele morreu naquele dia. Nos últimos momentos de vida, a salvação se revelou àquele homem. Ele clamou por perdão, ele clamou pela misericórdia. Por isso eu creio sim que nos últimos segundos de vida, a misericórdia de Deus se revela de forma salvadora a toda e qualquer pessoa. Mas é necessário ter alguém cheio do Espírito Santo orando. É necessário ter alguém clamando, é necessário ter alguém intercedendo, é necessário ter alguém se prostrando diante do trono. É necessário ter alguém aproveitando a oportunidade. As irmãs que mês após mês vai lá na lotérica pegar um benefício, aproveite aquela lotérica cheia para falar de Jesus. Cante, aproveite a oportunidade. Não fique preso somente ao púlpito, não. Já pensou se vocês começarem a cantar na lotérica? Um ambiente tão pesado, um ambiente tão oprimido. A pobre coitada lá sendo massacrada. Ah, que menina lerda. Anda logo aí. Ah, está faltando dinheiro nesse lugar. E Guaratinga está acabando. E que não sei o que. Cante para Jesus. Mostra que vocês têm o Espírito Santo. Porque isso sim é ser crente, isso sim é ser cheio do Espírito Santo, isso sim é ter o fruto do Espírito Santo ali, ó. Todo fruto tem sabor, meus irmãos. Que sabor nós estamos emanando? Amargo, azedo? O fruto do Espírito Santo é doce, da doce salvação de Jesus. Precisamos entender isso. Amém? Não sejam somente crentes, não sejam somente evangélicos, não sejam somente membros de uma igreja. Sejamos cheios do Espírito Santo. Sejamos cheios da presença de Deus. Sejamos cheios do fruto do Espírito Santo e que esse fruto seja evidente, a começar de dentro da nossa casa, a começar da nossa rua,
a começar da nossa vizinhança, por onde formos, por onde passarmos, para que dessa forma, quando sapatear, quando rodopiar, quando rolar pelo chão, quando plantar bananeira dentro da igreja, que seja verdadeiro. Que não seja apenas fingimento, que não seja apenas emoção, mas que seja algo genuíno. Por quê? Porque fora da igreja você dá testemunho. Porque fora da igreja, de fato, você vive uma vida no Espírito. Você permite com que o Espírito Santo transforme a sua vida dia após dia. Porque fora disso, meus irmãos, vai servir para dar mau testemunho. Pessoas vão falar, sapateia, rodopeia, canta e prega na igreja, mas aqui na rua parece o diabo. Misericórdia. Amém? Amém? Essa era a surra que Deus tinha para dar em nós hoje. Vamos ficar em pé? O Senhor repreende aquele que ama. Então, quando a palavra é de exortação, quando a palavra é de chamar a atenção, quando a palavra é para apontar os nossos erros, é porque Deus nos ama. Amém? Aleluia. Feche seus olhos, meus irmãos. Reflita a respeito disso. Volte para as suas casas refletindo a respeito disso. A vida que vocês, a vida que nós, a vida que eu e você estamos vivendo, preste bem atenção nessa pergunta. A vida que nós estamos vivendo está valorizando todo o sofrimento que Jesus sofreu ali na cruz? A vida que eu e que você, a vida que nós estamos vivendo, está valorizando a presença do Espírito Santo em nosso coração? Será que estamos valorizando isso? O sofrimento de Jesus e o Espírito Santo que Ele soprou em nós? Vamos dar valor, vivendo uma vida dando testemunho de que de fato valorizamos o sacrifício de Jesus na cruz e de que estamos permitindo com que o Espírito Santo faça restauração, transformação em nossa vida. Amém? Amém. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, pela Tua palavra. Eu te agradeço pela Tua exortação, pela Tua correção. Eu te agradeço, ó Deus, porque a Tua palavra chamou a nossa atenção. E é melhor que assim seja, Senhor. É melhor que a Tua palavra chame a nossa atenção a respeito dos nossos erros e das nossas falhas do que os ímpios lá fora. É melhor que a Tua palavra aponte os nossos erros do que os ímpios. É melhor que a Tua palavra nos corrija do que os ímpios. Que a Tua palavra nos corrija, que o Teu Espírito Santo nos transforme, meu Deus, e que o Senhor nos leve, em Tua infinita graça e misericórdia, a vivermos uma vida, de fato, no Espírito, e de fato evidenciando e testemunhando de que o fruto do Espírito Santo aqui está habitando ricamente em nosso coração. Que o Senhor nos ajude, amado Deus, em nossas fraquezas. Que o Senhor nos leve a reconhecer as nossas falhas. Que o Senhor nos leve a reconhecer o que tem de podre, o que tem de sujo, o que tem de imundo em nosso coração. Porque é somente reconhecendo e se arrependendo que encontraremos no Senhor o perdão e a restauração. Nos ajude, Pai, e nos levante nesta cidade como testemunhas verdadeiras do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amém?